verdadeira manifestação da fé. Tatal está com a gente aqui também. Seja bem-vindo, Tatal. Seja bem-vindo, viu? Pronto, maravilha. O que nós iremos tratar hoje aqui é sobre fé. Pastor Brian está aqui com a gente também. Amém, Pastor Brian. Seja bem-vindo, viu? É muito bom tê-lo aqui com a gente. Na nossa reunião de comunhão, né? Também a irmã Jaildes, né? Irmã Jaildes está aqui também com a gente. Irmã Jaildes, seja bem-vinda. Pastor Niles também está com a gente. Todos são muito bem-vindos, tá? Então, queridos, o tema de hoje é muito sugestivo, tá? É o mínimo que eu preciso saber para não ser um religioso chato. E havemos de convir que, infelizmente, pela falta de compreensão do Evangelho de Jesus, da verdadeira compreensão do Evangelho, muitas pessoas têm se tornado chata, né? Chata em expressar a sua fé, em expressar a sua devoção, confundindo devoção com extremismos, né? Extremismos. Irmão Isaac também está com a gente. Seja bem-vindo, irmão Isaac, lá da Suíça. É muito bom tê-lo aqui com a gente. Então, principalmente no mundo em que nós vivemos, no mundo moderno em que nós vivemos, é extremamente necessário observarmos a verdadeira manifestação e a verdadeira vivência da fé, a fim de que nós possamos atrair as pessoas ao Evangelho de Jesus. E eu não sei se você conhece alguém, e eu posso aqui já estimular você e provocar você. Você conhece alguém que seja um religioso e que de tão chato que é, não transmite e não desperta o interesse das pessoas em conhecer a fé que ele professa? Sabe aquele religioso chato que, em vez de exalar o cheiro suave de Cristo, se levanta com uma arrogância religiosa, achando que é superior do que todo mundo, né? Questiona o tempo inteiro a fé e a salvação dos outros, que não tem a preocupação em, selecionar as palavras para se aproximar de alguém e falar do amor de Jesus. Você conhece um religioso chato, aquele que vê pecado em tudo? Vê pecado em tudo, né? Vê pecado até mesmo nas coisas mais humanas, naturais da vida, e se enclausura dentro da sua fé chata de um Deus com D pequeno, chato, e que não desperta interesse e nem vontade de ninguém de se aprofundar cada vez mais no conhecimento. E esse tipo de religiosidade afasta muito mais as pessoas do que as aproximam de Deus. É impressionante como em toda a narrativa do Novo Testamento deixa bem claro que as pessoas procuravam ter com Jesus. Lembra do jovem rico?
Ele foi ter com Jesus de madrugada. Por quê? Porque tinha interesse em ouvir as palavras de amor que Jesus emanava, né? Jesus exalava. As pessoas tinham vontade de estar perto de Jesus. Até os fariseus, por mais raiva e ódio que tinham dele, mas se você for observar, eles sempre procuravam uma maneira de ouvir o que Jesus falava, né? Ainda que muitos não concordavam com o que ele dizia, mas a maneira como ele falava, e isso se revela no templo, quando Jesus estava ensinando no templo com 12 anos. E o que acontece? Os doutores da lei cercavam Jesus por conta do conhecimento que ele tinha e da maneira como ele ensinava. Jesus exalava amor até com o olhar. E é interessante como nós vivemos um tempo onde a religiosidade construída principalmente nos últimos 100 anos, principalmente no contexto religioso que impera, né, que se desenvolveu nos últimos 100 anos, como criou um bando de religiosos sem gosto, sabe? Pessoas que acreditam que a salvação é algo deles apenas e que todo o resto está no inferno. Vivemos um tempo, né, nos últimos 100 anos, a construção teológica dos últimos 100 anos fez surgir um grupo de crentes tão chatos que, em vez de atrair discípulos e seguidores, irmãos, na verdade o que aconteceu é que criou uma manada. Na verdade, o nome exato é esse, uma manada de pessoas que se enclausuram por trás da sua fé religiosa vazia, chata, arrogante, discriminatória, que mais impede as pessoas conhecerem o Evangelho do que realmente atrai-nas para o Evangelho. Lembra o que Jesus falou dos fariseus? É o que se aplica no nosso tempo. Jesus, combatendo os fariseus, ele fala assim, ai de vós, fariseus, que percorrem terra e céu para converter um. E quando consegue converter um, o torna pior do que vocês mesmos. É exatamente o que Jesus fala dos fariseus, é exatamente o que se aplica para a nossa geração. E a nossa geração que eu me refiro, não estou me referindo aqui de todos, né? É claro, mas de um grupo, né, muito grande, talvez a maioria dos que se denominam cristãos no nosso tempo vivem condicionados nesta religiosidade vazia, arrogante, chata, onde não consegue despertar gosto e vontade nas pessoas de conhecerem Jesus. Sabe? As pessoas que se acham superiores às outras, né? As pessoas que se acham porque se converteram são superiores a todo mundo, discriminam as pessoas que não professam a mesma fé que elas, né? Discriminam as pessoas porque não acreditam literalmente em todo o bojo doutrinário construído nos últimos 100 anos, frágil,
fraco, vazio, porém que, infelizmente, acabou se proliferando e alcançando a maior parte dos cantos, né, do nosso país e do mundo. Então, o que eu quero conversar com você hoje aqui é sobre o que você precisa saber. É parte 1, viu? A parte 1. Depois vai vir a parte 2, a parte 3. Então, a gente precisa entender aqui, eu quero falar com você sobre o mínimo que você precisa aprender para não se tornar um religioso chato, tá? O religioso chato é aquele que se acha super poderoso, sabe? Aqueles que se acham superiores a todos e a todas, aqueles que, sabe, passam. O religioso chato, eu vou dar uma característica deles, tá? Aquele que, sabe aquele que passa 2 horas de joelho, 2 horas de joelho e se vangloria porque ora 1 hora, 2 horas de joelho, mas quando se levanta do joelho não consegue amar ninguém, não consegue ajudar ninguém, não se preocupa com a dor do seu próximo, não se preocupa com a fome do próximo, não se preocupa com, sabe, com o coração do outro, mas se vangloria pela prática religiosa vazia que pratica. Foi redundante, mas é isso. Então a gente vai tratar sobre isso hoje, tá? Então a primeira coisa, eu quero ler um texto aqui que encontra-se lá em Hebreus. É um texto muito base para a nossa reflexão de hoje, tá bom? Diz assim, ó. Hebreus 11, 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam, tá? Então o escritor aos Hebreus aqui, ele vem tratar sobre a fé. A fé que, diante de um contexto relativista que nós vivemos, cada um tem uma definição pessoal do que é fé. Mas o que o texto bíblico apresenta-nos a fé, logo no versículo 1, o escritor fala assim: a fé é... na minha versão aqui diz é a garantia do que se espera, né? E a prova do que não se vê. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. De modo que a fé, no texto bíblico, e aquilo que Jesus nos ensinou sobre a fé, é muito mais que uma expressão de religiosidade. Para os judeus antigos, a fé, né, se resumia nas práticas da religião. A fé se resumia em cumprir os ordenamentos, as ordens, aquilo que a lei impunha. Então, para os povos antigos, para os judeus antigos, né, e para os judeus até hoje, a fé se resume na prática, no cumprimento da lei. Só que aí Jesus vem e traz a amplificação da ideia do que é realmente a fé. E aí o ministério de Jesus inteiro foi ensinando sobre fé. Quando ele curava no sábado, ele ia de encontro à prática da fé dos judeus e contrariava e mostrava o princípio que estava naquilo que os judeus tanto preservavam. E aí Jesus, por exemplo, ele falava: vem cá, qual de vós, se o animal de vocês cai na cova no sábado, vocês não vão lá e socorrem? E eu não posso curar no sábado? Lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, Jesus dá um banho sobre fé. E ele chega a questionar a prática religiosa do judeu quando oram para serem vistos.
E Jesus fala, não, vá para o seu quarto. Quando propunham um jejum e desfiguravam o seu rosto, e Jesus fala, não é assim. Quando vocês jejuarem, lava bem o rosto e não permitam que percebam que vocês estão jejuando. E aí Jesus vai batendo e ensinando. Ele, na verdade, o que Jesus faz é amplificar a ideia do que era a fé. E aí o escritor aqui vem definir a fé como sendo a prova daquilo que não se vê, né? Ou seja, contextualizando aqui, a nossa fé, ela é evidenciada quanto menos demonstramos religiosidade. A nossa fé é evidenciada quanto menos demonstramos uma religiosidade vazia. E a nossa fé, o mínimo que você precisa saber, para não ser um religioso chato, para não ser um crente chato, né? Crente chato. O mínimo que você precisa saber é que a primeira coisa é que a sua fé se revela, a nossa fé, a fé verdadeira de um cristão verdadeiro, se manifesta quando estamos sozinhos. Né? Primeira coisa que você precisa saber para não ser um chato, para não ser um religioso chato, é que a verdadeira fé se revela quando você está só. Quando ninguém está vendo. Sabe por quê, querido? E eu citei aqui alguns exemplos. Estar sozinho nos dá uma sensação, sabe, de liberalidade e de impunidade. Eu sei que você passa por isso. Eu também passo por isso. É quando estamos sozinhos que algumas vontades e, sabe, desejos se manifestam. E é ali que a nossa fé realmente é provada. Sabe por quê? Porque ter fé diante de um púlpito ou diante de uma multidão de religiosos ali com vontade, sabe, de experimentar e dividir experiências espirituais é muito fácil. É muito fácil. Manifestar uma fé com o microfone na mão, sabe? Cantando, pregando, plantando bananeira, fazendo, sabe? É muito fácil. É muito fácil. E Jesus condena exatamente esse tipo de religiosidade. Porque todo crente chato, pode observar, todo crente chato exige demais dos outros coisas que eles mesmos não fazem. É a mesma coisa do judeu. Foi exatamente o que Paulo combateu nas suas viagens missionárias, quando a cúpula da igreja cristã já, né, a convenção que era dirigida e presidida por Pedro, queria impor que todas as pessoas que se convertessem circuncidassem. Paulo fala, que isso? Vocês querem colocar um peso sobre as pessoas? Não. E um peso que nem eles mesmos suportavam. Jesus combate também toda a pressão religiosa dos judeus que impunham suas práticas religiosas, mas eles mesmos não cumpriam. É o farisaísmo religioso, que hoje não é diferente. O que você precisa aprender a não ser um religioso chato que não conhece a Deus, que não conhece a Cristo, que não conhece o Evangelho, é você precisa entender que a fé verdadeira se manifesta quando ninguém está vendo. Tudo que você vê em cima de púlpito, nas redes sociais, sabe? Inclusive agora, você está me assistindo,
Eu estou ensinando aqui pela palavra, mas você não pode pensar que você que não me conhece, né? Que por eu estar falando isso aqui, eu sou perfeito. Não, não sou. E é isso que você precisa entender. É que a verdadeira fé, a fé do Evangelho, a fé que atrai as pessoas a Cristo, não é aquela que se manifesta quando todo mundo está vendo, com plateias, não. A verdadeira fé é aquela que se manifesta quando ninguém está vendo. Estar sozinho nos dá asas à imaginação, às imaginações. As imaginações voam. E a nossa fé é revelada ali. Quando ninguém está vendo, quando, sabe, o pastor não está perto, quando o irmão não está perto, quando o admirador está perto. De maneira que em Josué 7:19, diz a Bíblia que Acã escondeu, estava sozinho quando escondeu a capa da Babilônia, né? E por conta disso, levou o povo de Israel a quase que perder uma batalha. A verdadeira fé é quando ninguém está vendo, é verdade, exatamente, Tássio, exatamente. Né? Em 2 Samuel, diz a Bíblia que Davi ficou só e foi sozinho que ele não vigiou e se entregou à prostituição, cometeu o adultério. Então, quando nós estamos sozinhos, é que realmente se revela quem realmente nós somos. Quem realmente nós somos. Jesus, em Mateus 4, foi tentado pelo diabo quando ele estava só. Ficar sozinho, meu irmão, é problema. É ali que se revela quem realmente você é. Quem realmente você é. De modo que no Salmos 33:18, olha só o que o salmista diz. Os olhos do Senhor estão sobre todos os fiéis da terra, procurando-os para o servir. Então é quando estamos sozinhos é que Deus exatamente nos procura. Sabe? E o que a gente vive hoje, amém, Tasso? Obrigado, meu querido. Amém, tia Cota também está aqui, beijo, tia. Então é quando a gente está sozinho, é que a nossa fé realmente é revelada. E hoje, com as mídias sociais, eu vou pontuar algumas coisas aqui e eu não quero que você me leve a mal. E algumas que eu vou citar aqui, eu mesmo faço, mas eu vou pontuar. Hoje, com o crescimento das mídias sociais, é impressionante. É impressionante. É impressionante como tudo é motivo de ser divulgado. E se você tiver um pouco de sensibilidade, você consegue perceber a intenção de quem divulga e o que está se divulgando. Quer ver uma coisa? É tudo ao contrário do que Jesus ensinou. Não sei se já chegou até você aí, né? Mas você já deve ter recebido, né? Os caras vão pro monte, né? Orar, aí chegam lá, faz a live. Aí filma, né? Estão de joelho no monte. Estou de joelho aqui no monte. Estou aqui agora orando pela sua vida. Rapaz, ó, eu nunca tinha visto, não. Dá pra ver eu falando aqui, ó. Gostei da ideia. Mas enfim, estou aqui no monte orando. Olhe, peça a sua oração. Que oração farisaica é essa? Podre é essa? Que prática pecaminosa, que prática anticristo cristã é essa? Sabe, para aumentar seguidores? Para que isso? Para quê? Aí Jesus fala, olha, quando vocês quiserem orar, para de ser fariseu para dizer que está orando. Que está orando o quê? Está fazendo espetáculo. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala em secreto com o teu pai, e o teu pai que está em secreto te recompensará. A fé verdadeira é aquela que se revela em secreto. Em secreto. Sabe?
Eu nem entro nessa questão de divulgar distribuição de cesta básica. É claro que tem gente que tem intenção de divulgar para se amostrar mesmo. Isso é verdade. Porém, isso já é uma outra coisa, porque quando você divulga, né, você também consegue ajuda, né? Você também consegue ajuda. Então eu até entendo isso, né? Porque você divulga para poder conseguir mais ajuda, mais doações, até que vale. Mas existe cada coisa que acontece hoje para demonstrar uma fé vazia, sabe? Um estereótipo de fé. E na verdade, o que fazem nos bastidores nega tudo aquilo que dizem publicamente. E eu posso falar. Sabe por que eu posso falar? Porque eu vivo no contexto. Eu conheço os bastidores. Eu conheço os bastidores de muitos pregadores, inclusive esses pastores midiáticos que tem por aí, esses pregadores midiáticos, né? Foram 12 anos que eu vivi no meio e eu sei. Eu conheci cantores gospel, né? Famosos, e talvez você aí até escute. Eu já preguei em congressos com cantores que pegavam o microfone e quando pisavam no púlpito já pisavam falando línguas estranhas. Impressionante, sabe? Fazia aquela pataquada toda e as pessoas, coitadas, sinceras ali embaixo, né? Não tinha discernimento. E quando desciam dali, eu presenciei várias vezes, sabe? Palavrões, falando palavrões pesados, xingando, sabe? Articulando para encontrar com meninas e mulheres depois dos congressos. Isso eu presenciei. Não foi uma nem duas vezes, não. Porém, na frente do público, né, faziam o céu, não o céu de Deus, mas o céu deles descer. Fariseus. E a verdadeira fé, só pataquada, isso mesmo, Tássio. Usam. Você falou uma coisa, é verdade, porque eu já vi acontecer. Sabe? Agora, o problema, o tema da nossa live hoje é o mínimo que você precisa saber para não ser um crente chato, mas o mínimo que você precisa saber para não ser um crente chato e também ser um crente de verdade, é conhecer a verdade. Não coma, não engula tudo que chega, sabe? Principalmente hoje em dia, que tudo é esse que eu te digo, tudo é profecia, tudo é palhaçada. Olha, eu tenho orado a Deus para não permitir esses caras chegarem até mim para entregar qualquer coisa que eles acreditam. Eu oro para que não cheguem, sabe? Por quê? Porque tem que ser como Jesus. Como Jesus ensinou. Jesus, para quem não conhecia a palavra, sabe? Jesus tratava com todo amor, carinho e também paciência. Mas para fariseu religioso era no chicote. É claro que não vamos bater em ninguém, mas o chicote que eu digo hoje é a verdade. É a verdade. Né? Então, a verdadeira fé é aquela que se manifesta quando ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Sabe? Seu pastor que eu me refiro, eu não estou me referindo aqui a pastor nenhum. Estou falando assim. Pastor. Ele é pastor, na verdade, quando desce do púlpito. Sabe? É quando vai comer pão com manteiga e café com você na cozinha. É ali que você conhece quem é o seu líder, o seu pastor. Pastor Sidney, um beijo, meu querido. É isso aí que... Rapaz, Pastor Sidney aí eu posso falar, viu? É uma bênção estar aqui com a gente hoje. De modo que a verdadeira fé se revela quando ninguém está vendo. Então...
José, na casa de Potifar, lá em Gênesis 39, você sabe quando a fé dele se manifestou? Quando ele estava sozinho, quando ninguém estava vendo. Que a mulher de Potifar cerca, fica na frente da porta, tenta usar dele, sabe? Mas ninguém estava ali. Nada impedia dele dar lugar à sua carne. Nada impedia. Mas o compromisso que ele tinha era com Deus. E é quando ninguém está vendo é que o seu compromisso com Deus se revela. Ele desata o nó da capa, deixa a capa, foge e ganha o quê? Vai ser rei no Egito. Vai ser rei no Egito. Quando você manifesta a verdadeira fé, tenha certeza que coisas grandes se colocam diante de você. Então a primeira coisa que você precisa saber, para não ser um crente chato, é que a fé não se revela diante das pessoas. A fé se revela quando ninguém está vendo. Quando ninguém está vendo. É no ato de levantar quem está caído. É no ato de visitar quem está desesperado. É o ato de dar comida a quem está faminto. É o ato de amar inquestionavelmente. Ali sim se revela a verdadeira fé. A verdadeira fé. Mesmo sozinho, seja fiel. Seja fiel. Amém? A segunda coisa sobre a fé, né? A verdadeira fé se revela por aquilo que doamos. É aquilo que tem importância para mim é que revela a que eu dou valor. O cristão é reconhecido pelo que doa. Pelo que doa. Não por dons, e sim pelos frutos. E quando começa aqui a falar sobre doar, provavelmente você já deve ter pensado alguma coisa sobre questão financeira, né? Mas não é isso. Também. Mas o foco aqui não é esse. A verdadeira fé se manifesta naquilo que você doa. O cristão, o verdadeiro cristão, a verdadeira fé é manifestada a partir daquilo que você entrega. O próprio Deus, que não precisa de fé, ele doou. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tenha a vida eterna. Você, cristão, é reconhecido pelo que você dá, pelo que você doa, pelo que você entrega. E não pelos frutos. Aliás, não pelos dons que você manifesta, mas pelos frutos que você doa. A verdadeira fé é reconhecida nos frutos que eu produzo. Uma árvore produz frutos para quê? Para quê? Para alimentar a si mesmo? Por mais delicioso que seja uma fruta, a árvore que produz jamais sentirá o seu gosto. Jamais. Jamais. Pensa aí numa fruta que você gosta. Pensa aí. Eu gosto de melancia, demais. Até suco de melancia eu tomo. E tomo muito. Né? Pensa aí numa fruta que você gosta. Pêssego, eu gosto de pêssego também. Uva, aquelas verdes mais maduras. Bom demais. Maçã. Não importa a fruta. Não importa o fruto. O que importa, o interessante,
é que não importa o sabor delicioso que tem a fruta, a árvore que produz jamais provará dele. Jamais. O fruto que nós produzimos, o fruto que nós como cristãos produzimos, não satisfaz o nosso paladar, mas tem que satisfazer as pessoas que vão experimentar comer desse fruto. E aí, quando Paulo escreve aos Gálatas e apresenta o fruto do Espírito, ele diz claramente, ele revela claramente que o fruto do Espírito ali que será produzido, ou que é produzido, é para dar sabor, é para fornecer alimento às pessoas que nos escutam, que cercam a nossa vida. Que tipo de fruto as pessoas que te cercam têm experimentado na sua vida? Que nos escutam, que cercam a nossa vida. Que tipo? Que tipo de fruta, que fruto você tem produzido? Qual o sabor? Qual o sabor dos frutos que você produz? É um sabor que atrai a atenção das pessoas? Que desperta o interesse das pessoas? O sabor dos frutos que você produz chama as pessoas novamente a árvore para comer novamente? Quando eu era criança, meu pai tinha uma fazenda lá em Brejões. E lá na fazenda dele, eu ia para lá todo final de ano, ficava 2 meses lá. E eu me lembro claramente, lá tinha muito pé de jaca, mas tinha um pé que era diferente de todos. Dava uma jaca pequenininha mesmo, mole, né? Mas era a jaca mais doce que existia na região, era aquele pé ali. Era impressionante. Era impressionante. Por mais que você, desfrutasse de todos os pés de jaca, de todas as jacas que tinha ali, esse pé era diferente. Por isso levava as pessoas a voltarem nela sempre. Por quê? Porque queriam experimentar daquele fruto. O mistério do fruto do Espírito em nós é fazer com que as pessoas experimentem o seu fruto e voltem para se alimentar inúmeras vezes. Agora, se o fruto que você produz é amargo, arrogante, prepotente, autossuficiente, é um religioso chato, você não vai conseguir despertar nas pessoas o interesse de saborear o gosto da presença de Deus na tua vida. Não faça parte desse movimento que produz cada vez mais árvores que produzem frutas ou frutos ruins. E muitos apodrecem no pé porque ninguém quer se alimentar. É naquilo que doamos. Tudo que produzimos em relação ao outro. Doar amor. O fruto que as pessoas precisam encontrar em você é um amor. Amor de verdade. Amor que respeita o outro. Amor que acolhe. Amor que abraça. Amor que quebra barreiras e constrói pontes que levam até o outro. Perdão, misericórdia. É impressionante. Os ambientes onde não tem amor é um ambiente que exclui pessoas. Que se a pessoa erra, não presta mais. Que se a pessoa peca, não serve mais.
torna-se exemplo de chacota, torna-se exemplo, sabe, de quem leva o estigma a vida inteira de quem tropeçou, de quem pecou. É esse ambiente religioso, pagão e farisaico, que impede as pessoas de se aproximarem do verdadeiro amor de Deus. E enquanto excluem, porque excluem só aqueles que são convenientes às suas próprias escolhas, é claro, né? Que se fizer parte da família mais rica da igreja, da família que tem o maior dízimo da igreja, se fizer parte de uma família de influência na sociedade, o cara pode ter 3, 4, 5 mulheres, ainda sentam no púlpito. A verdade é essa. Mas o que as pessoas precisam de nós, querem encontrar em nós, é o fruto que as alimentam em amor. Em João 15, 8, diz a Bíblia, João fala assim, Jesus fala: nisso é glorificado o meu Pai, que deis muitos frutos, e assim tornareis os meus discípulos, né? Então, a verdadeira fé se manifesta no fruto que nós produzimos, tá bom? Terceiro, e já estou caminhando para o final, tá bom? O mínimo que você precisa saber para não ser um religioso chato, tá? Um crente chato, tá bom? Parte 1, aí vem a parte 2, tá bom? A verdadeira fé se manifesta quando tudo vai bem. A fé verdadeira do Evangelho, em mim, em você, se manifesta quando tudo vai bem. Porque quando tudo vai mal, pode observar a enxurrada de pessoas que tentam se voltar para Deus. A enxurrada de pessoas que tentam se voltar para Deus. Por quê? A verdadeira fé se manifesta quando vai tudo bem. Quando vai tudo bem, aí eu quero ver se você tem interesse em viver essa fé intensa. Quando tudo vai bem, muitos se esquecem de Deus. Sabe por quê? Porque o estado de conforto nos traz confiança. Afinal, está tudo bem, estou confiante. Mas quando a crise começa a chegar, os problemas financeiros chegam, problema matrimonial chega, quando um problema emocional chega, aí é que a gente começa a perceber a importância que a fé tem. E a importância que Deus tem. E aí é o que Deus fala com o povo de Israel: esse povo me honram de lábios, porém os seus corações estão distantes de mim. Lá em Daniel 3, 21 ao 29, quando Misael, Azarias e Sadraque, Mesaque e Abidenego, sabe, estava tudo bem. Ele disse: olha, vocês vão me jogar aí essa fornalha de fogo aquecida 7 vezes mais. Porém saibam que ainda que o Deus dos céus não nos livre daí, de maneira nenhuma, nós nos curvaremos aos vossos deuses. A fé deles permaneceu firme, intocável, mesmo no conforto que eles tinham a possibilidade de viverem no Egito, né? Quanto na possibilidade de enfrentarem a fornalha. É como Jó. O maior testemunho que Deus deu acerca do patriarca Jó foi antes dele perder tudo. Antes, quando tudo estava bem,
Deus se apresenta a Satanás, aliás, Satanás se apresenta até Deus, né? E pergunta, e Deus pergunta para ele: tem visto o meu servo Jó? É um homem íntegro, reto, teme a mim e desvia-se do mal. Jó era o maior entre todos do Oriente. Porém, quando Jó perde tudo, é acometido por uma doença terrível, uma enfermidade mortal, a sua mulher se levanta contra ele, tudo desaba. Jó diz: o Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. A nossa fé verdadeira se manifesta quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem. Quando não tinha nada. Então a verdadeira fé se manifesta quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem. Porque um cristão de verdade, o seu caráter não muda na alegria ou na dor. O Senhor dando ou deixando de dar. Ele é o nosso cerne e o centro da nossa fé. E encerrando, a verdadeira fé se manifesta naquilo que priorizamos. É nas tuas prioridades que a tua fé é revelada. Qual é a tua prioridade? Vamos falar agora nesse período de quarentena, né? Antes da pandemia, antes da quarentena. O que você priorizava? Será que você priorizava o tempo que hoje você prioriza para estar se dedicando ao Evangelho, a estar aprendendo mais da palavra? Será? A verdadeira fé se manifesta naquilo que é prioridade para você. Se as farras e onde as falsas amizades te levam são prioridades, tenha certeza que cada vez menos Deus será prioridade na sua vida. O melhor, o que é prioridade? O que é prioridade? É aquilo que eu dedico o meu melhor, não é? Aquilo que eu priorizo. Então, o melhor do seu tempo, o melhor do seu talento, o melhor das suas finanças, o melhor de você é dedicado àquilo que você prioriza. É dedicado àquilo que você prioriza. Seu tempo, sabe? O seu talento é dedicado àquilo que você prioriza. Ou Deus está em primeiro lugar na tua vida, ou não está em lugar nenhum. Essa que é a máxima. Deus não pode estar em segundo, nem terceiro plano, não. Ou ele é primeiro, ou ele não é lugar nenhum na sua vida. É você quem decide. Lembra o que Jesus fala? Lá em Mateus 6, no verso 33... quando ele olha e fala o seguinte: olha, parem de se preocupar, parem de viver angustiados, sabe? Ansiosos com o que haver de comer, com o que haver de vestir, com tudo isso. Aqueles que não têm fé se preocupam do mesmo jeito, mas vocês não sejam assim. Olhem para as aves do céu que não plantam nem colhem e o Senhor não deixa faltar nada. Olhem para os lírios do campo, que nem Salomão em sua glória se vestiu tão belo como eles. Mas antes, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que essas coisas? O texto não diz as demais coisas, não existe isso. E muda totalmente a ideia do texto. Não são as demais coisas, são estas coisas. Que estas coisas? O básico para viver. Se você prioriza o reino de Deus, se você prioriza amar o próximo, se você prioriza manifestar o cheiro de Cristo, se você prioriza produzir bons frutos, tenha certeza. Se você prioriza se dedicar ao reino, se você prioriza viver esse evangelho com fé, de verdade, tenha certeza que estas coisas Deus acrescenta. Deus acrescenta. A palavra dele garante.
Então priorize. As suas prioridades revelam a sua fé. Qual é a sua prioridade? A sua vida. É acumular bens, é acumular dinheiro, é trabalhar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não tem tempo para a família, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para você, não tem tempo para a tua alma, não tem tempo nem para a tua saúde. Todo o dinheiro que você acumular não vai pagar a felicidade que você está perdendo. Tenha certeza. Priorize. Não estou falando que você não tem que trabalhar, correr atrás, não. Mas fazer tudo na medida certa, porque quem acrescenta é Deus. Quem acrescenta é o Senhor. Então o mínimo que você precisa aprender para não ser um crente chato, um religioso vazio e chato, é que a fé verdadeira se revela quando estamos só, quando ninguém está vendo, quando naquilo que doamos, também quando tudo vai bem e também naquilo que priorizamos. São nesses pontos que a verdadeira fé se revela, tá bom? Vou encerrando por aqui. Deus abençoe você nesse período de quarentena, de isolamento social. Deus guarde você, a sua casa, a sua família, tá bom? Deus abençoe a todos. Eu quero te pedir para você compartilhar esse vídeo aí o máximo que você puder para chegar na maior parte, na maior quantidade de pessoas, tá bom? Então, o mínimo que você precisa aprender para não ser um religioso chato, parte 1 foi esse aqui. Aguarde que vai vir a parte 2, tá bom? Compartilhe o máximo aí. Eu vou salvar esse vídeo também no meu canal do YouTube. Você pode ir lá depois, se inscreve lá no YouTube, Luiz Maia Vai. Se inscreve que as minhas pregações, as mensagens estão lá também, tá bom? Deus abençoe você, Deus guarde a sua casa, a sua família. Lembrando que domingo pela manhã, 10 da manhã, lá no Instagram da igreja, temos o nosso culto, o nosso devocional da manhã, e às 18 horas também pelo Instagram da Igreja Batista Fé e Graça, tá bom? Deus abençoe e que sejamos luz e árvore que produz frutos bons e saborosos. Fiquem com Deus e até logo mais. Um abraço, um beijo para todos. Deus abençoe.